Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria falar hoje aqui sobre a partida entre o Fortaleza e o Fluminense na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do Fortaleza lá no Ceará por 4-2. Eu queria destacar aqui algumas observações rápidas sobre o jogo, principalmente no que diz respeito ao que foi determinante para a vitória do Fortaleza. E eu vou destacar aqui 2 pontos mais especificamente. A organização defensiva do Fortaleza, mais especificamente a marcação em bloco médio-baixo, e as transições defensivas do Fluminense. Bom, como já era de se esperar, o Fluminense, pela característica da equipe, do modelo de jogo do seu treinador, é uma equipe que iria, e foi o que aconteceu, né, assumir o controle do jogo a partir da posse, tendo mais a bola. E o Fortaleza, apesar de jogar em casa, passar menos tempo com a bola, mais tempo se defendendo. E o Fortaleza conseguiu defender muito bem. O Fluminense, que tem sido uma equipe de muito volume de chances criadas, uma equipe que cria muitas situações de gol, muitas dinâmicas, muitas variações em fase ofensiva para criar oportunidades de gol. No entanto, no jogo contra o Fortaleza não conseguiu, teve muita dificuldade. É importante dizer que o Fluminense entrou com um time quase todo reserva, à exceção do Nino, do André e do Fábio no gol. O resto, todos os outros jogadores eram reservas. O Alexander talvez seja hoje um titular. Entrou ali junto com o André. Enfim. Mas o Fortaleza conseguiu neutralizar as principais dinâmicas ofensivas do Fluminense. O Fluminense teve dificuldade de entrar em último terço e entrar no último terço com finalização, criando situações para ter chance de gol com bola limpa durante boa parte do tempo. Óbvio que o Fluminense criou oportunidades, até porque a equipe é muito qualificada, no entanto não foram muitas. O volume de chances do Fluminense foi abaixo daquilo que tem sido o padrão da equipe. Como que o Fortaleza conseguiu fazer isso? E aqui eu destaco talvez aquilo que seja o ponto mais importante para esse desempenho defensivo do Fortaleza, que foi a compactação do bloco defensivo. O Fortaleza defendeu no 4-4-2, 2 linhas de 4 zonal, com alto nível de compactação, seja compactação em largura e em profundidade, ou seja, uma compactação horizontal e vertical muito forte, as linhas muito próximas, os jogadores da linha também muito próximos um do outro, dificultando muito a entrada da bola nos espaços. Então o Fluminense, por conta dessa compactação, conseguiu muitas vezes neutralizar a superioridade numérica que o Fluminense costuma fazer. Porque quando o Fluminense ataca, ele tende a gerar superioridade numérica na zona da bola, colocando muitos jogadores no mesmo corredor. Então o Fortaleza, por conta dessa compactação, essa proximidade, conseguiu eliminar essa superioridade numérica que o Fluminense costuma fazer. E somado a isso, obviamente, o nível de coordenação dos movimentos foram muito bons. Para uma defesa zonal, é necessário você coordenar movimentos de quem salta a pressão e quem baixa para ser cobertura nas costas do jogador que saltou a pressão. Movimentos muito bem coordenados, fechando muito bem as linhas de passe, dificultando muito a entrada da bola nas janelas, nos intervalos de um jogador e outro. A última linha do Fluminense, os zagueiros, com os perfilamentos muito bem ajustados para defender a profundidade, entenderam o movimento de andar para frente, o momento de girar o quadril e perfilar anterior-posterior para defender a profundidade. O Fluminense teve dificuldade de atacar as costas da última linha do Fortaleza. Além disso, defensivamente foi como o Fortaleza conseguiu neutralizar o Fluminense. E a gente entra no outro ponto, que é nas transições defensivas do Fluminense. Como que o Fortaleza conseguiu agredir o Fluminense? Foi justamente através das transições, principalmente.
E aqui eu ressalto talvez um ponto que deve urgentemente ser melhorado no modelo de jogo do Fluminense, que são as transições defensivas. A equipe foi muito exposta a contra-ataques. O Fortaleza criou muitas oportunidades, especialmente no segundo tempo, quando recuperava a bola, que o Fluminense estava muito desorganizado, principalmente cedendo muitos espaços no corredor central. A equipe me pareceu não ter um balanço defensivo muito bem ajustado, talvez nem se preocupar muito com isso. Era muito comum. Então o Fortaleza conseguia chegar no último terço para finalizar a gol, quase todas as vezes em que entrava em contra-ataque. Não à toa, dos 4 gols, 2 foram marcados em transição. E poderia ter sido muito mais, né? Se não fosse, talvez, a falta de pontaria em alguns casos, né? Pecando por alguns preciosismos e pelo belo desempenho do Fábio, que fez grandes defesas e impediu que o Fluminense sofresse mais gols, porque o Fortaleza criou para fazer mais gols. Enfim, eu acredito que esses 2 pontos tenham sido os fatores mais determinantes para o resultado do jogo, para o desempenho superior do Fortaleza na partida. O alto nível de compactação na organização defensiva, é difícil ver isso, esse nível de compactação, tanto horizontal quanto vertical, especialmente defendendo zonal numa equipe de futebol brasileiro. Muito difícil ver isso, bem raro. E soube explorar, quando teve a bola, soube explorar as deficiências do Fluminense em transição defensiva, muito desorganizado, demorando muito a conseguir recompor a estrutura, a recompor as linhas. Faltou ser mais rápido e mais coordenado para conseguir refazer a estrutura quando entrou em transição defensiva. Bom, no mais acho que é isso. Belo desempenho do Fortaleza, mereceu a vitória. O Fluminense precisa melhorar esse aspecto do jogo ainda. No entanto, é sempre bom lembrar que a equipe entrou com boa parte dos seus reservas. Seus titulares estavam no banco. Enfim, é isso, rapaziada. Eu só queria falar sobre isso mesmo, sobre aquilo que eu notei de mais impactante no jogo. E até a próxima.